Olá! Hoje nós vamos conversar sobre sondagem. Você sabe o que é uma sondagem? Sabe para que ela serve? Sabe como realizar uma sondagem e quais as regrinhas? E mais, muito mais importante do que tudo isso, sabe o que fazer a partir dela? Vem comigo que eu vou te ensinar. A sondagem é uma atividade de escrita que vai nos mostrar quais os caminhos que a criança está percorrendo nessa aprendizagem da leitura e da escrita. Através da sondagem, a gente consegue observar como ela está pensando e enxergar em qual hipótese ela se encontra. Através da sondagem, o professor alfabetizador ele vai conseguir identificar se a sua criança é pré-silábica, se é silábica sem valor, silábica com valor, silábico alfabético, enfim. A partir dessa sondagem, o professor vai conseguir enxergar em qual hipótese a criança se encontra. Mas para isso, muito mais importante do que saber fazer uma sondagem, é necessário saber o que fazer com essa informação que a sondagem me entrega. Você sabe, a partir de uma sondagem, identificar o que o seu aluno precisa? Será que o meu aluno precisa de mais atividades de escrita? Será que o meu aluno precisa de mais atividades de leitura? Esse banco de palavras, quais palavras eu coloco para esse aluno? Quais palavras eu coloco para o outro aluno? Quais palavras eu coloco para essa criança ou para outra? Enfim, tudo isso vai fazer a diferença no processo de alfabetização dele. Se eu oferto uma atividade que valoriza o que ele já sabe e que traz um desafio ajustado para o que ele precisa descobrir, essa criança vai avançar. Mas se ao invés disso eu oferto a mesma atividade para um grupo de 15 crianças, ou para 2, 3 filhos que eu tenho em casa, ou até que eu tenha um filho e vá ofertar uma atividade para ele, mas eu pego alguma da internet sortida e oferto, a chance dessa atividade não dar conta de oferecer um desafio ajustado é gigantesca. Porque simplesmente, antes de olhar para a criança, eu estou olhando para a atividade. O meu planejamento, o que eu desejo ensinar, está na frente do que a criança precisa aprender. E isso é algo que precisamos tomar muito cuidado. Quando você for sentar para planejar a sua aula, se pergunte, eu estou mais preocupada com o que eu quero ensinar ou com o que os meus alunos precisam de fato aprender? A sondagem vai ser o ponto de partida para o planejamento do professor. Não existe bom planejamento sem uma boa sondagem. Grava essa frase, eu vou falar de novo. Não existe bom planejamento sem uma boa sondagem. Ela é o start, o ponto de partida, o início de tudo. Tudo aquilo que acontece em sala de aula ou em casa com a sua criança vai partir de uma boa e importante sondagem. Por isso que é tão importante que essa sondagem seja feita com muito critério. E ela vai obedecer a algumas regrinhas. Uma boa sondagem vai obedecer 3 critérios. 1. O ambiente. 2. O campo semântico e as características das palavras. E 3, por último, a leitura. Com relação ao primeiro ponto, que é o ambiente, é muito importante que a criança esteja num local tranquilo para que ela consiga refletir sobre aquilo que ela vai escrever. Muito importante também é que ela não tenha contato com outras escritas ou com algum tipo de estímulo que possa tirar o foco. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma sondagem e eu ainda não tinha me dado conta dessa questão do ambiente. E eu levei a criança para uma sala onde tinha muitas listas, muitas letras, e ela foi convidada a escrever uma lista. Eu não lembro agora qual era o campo semântico escolhido para aquele dia. Mas enfim, eu pedi para ela escrever algumas palavras e eu estava entretida em alguns papéis que eu estava organizando, ela estava na minha frente e eu estava aguardando ela terminar. Quando ela terminou e ela foi fazer a leitura, que é o terceiro passo, ela foi fazer a leitura da sondagem, ela havia escrito Hot Wheels e Barbie. E eu me perguntei como ela conseguiu escrever Hot Wheels de uma maneira tão convencional, uma criança pré-silábica. Na verdade, aquele menino, ele tinha olhado o estojo de 2 amigos que estavam na mesa do lado. Uma da Barbie, um estojo da Barbie e outro do Hot Wheels. Ele havia copiado essa escrita na sondagem. Então vejam, é muito importante que durante a sondagem a criança não tenha estímulos nenhum, porque ela pode sim copiar em volta do que ela está observando, porque ela sabe que naquele momento, de alguma forma, o adulto está prestando atenção no que ela vai produzir. E às vezes
na sensação de querer produzir algo convencional, a criança pode buscar essa informação em alguns portadores. Então, o ponto 1, que é o nosso ambiente preparado para essa sondagem, é muito importante para que ela não sofra alterações. O critério número 2 diz respeito ao campo semântico e as características das palavras. Você sabe o que é campo semântico? Quando a gente fala em campo semântico, a gente está falando num campo, ou seja, numa reunião de palavras com o mesmo tema, campo semântico. Então, por exemplo, um campo semântico de frutas vai ter morango, banana, uva, enfim, uma série de frutas. Então, por que a gente escolhe um campo semântico? Porque é muito importante que a criança esteja situada no que ela está escrevendo. Basicamente, é só para a gente ter um tema para aquele momento da sondagem. Ela vai conseguir imaginar melhor e vai fazer mais sentido quando você falar para ela que ela vai fazer uma lista de determinado tema do que palavras soltas sem sentido. Então, é apenas isso. É muito importante que façam parte do mesmo campo semântico. E junto também é muito importante que essas palavras obedeçam algumas características, tá bom? Essas características não são uma regra imutável, mas é uma sugestão, porque ajuda a gente a olhar para algumas questões relacionadas à escrita. Então, por exemplo, o ideal é que sejam 4 palavras, uma palavra polissílaba, uma palavra trissílaba, uma palavra dissílaba e uma monossílaba. Dessa forma, a gente vai ofertar palavras de tamanhos diferentes, com quantidades de sílabas diferentes, que vai também nos mostrar muito sobre como a criança está pensando. Por exemplo, crianças pré-silábicas muitas vezes não conseguem, entram em um impasse, na verdade, quando precisam escrever giz, por exemplo, porque giz tem um som apenas, giz, mas elas não aceitam o fato de ter apenas uma letra para escrever. Então, por isso, elas entram nesse impasse. Então, a gente deixa, inclusive, a monossílaba por último, para que esse impasse não comece logo de cara. Então, a gente começa pelas polissílabas, trissílabas, dissílabas, por último, a monossílaba. E, ao final dessa lista de 4 palavras, a gente oferta uma frase e que dentro dessa frase contenha pelo menos uma palavra da lista acima. Por que isso? Porque a gente vai conseguir identificar se essa criança estabelece essa relação de estabilidade das palavras, ou seja, se ela foi convidada a escrever morango na primeira lista, então morango, e no final, na frase está escrito o morango está docinho, por exemplo, a gente vai conseguir avaliar se a criança escreveu morango 2 vezes usando as mesmas letras. Se ela escreveu usando as mesmas letras, ok, ela já reconheceu a estabilidade das palavras, se não, também é uma informação que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Para ilustrar melhor, a gente vai colocar aqui a sondagem que eu fiz com a Milena. Olha só essa lista de uma festa de aniversário, itens de festa de aniversário. No final de semana que ela fez essa lista, foi a festa do irmãozinho dela, o Kalel, e por isso eu convidei ela para fazer parte dessa sondagem. Veja só como a Milena escreveu. Então vejam só, essa é a sondagem da Milena. Ela escreveu lá em cima, mesa decorada. No caso dela, eu escolhi na primeira palavra fazer 2 palavras, porque ela é uma criança que ela já está bem sabida e depois de algumas sondagens ela me mostrou que ela precisava de mais estímulo ainda. Então, no caso dela foi assim, mesa decorada, brigadeiro, cadeira, bolo. Na mesa decorada tinha bolo e brigadeiro. Então vejam que nesse caso eu não obedeci exatamente essa regra da quantidade de sílabas, foi o que eu falei, ela não é uma regra imutável, você vai sentindo a sua criança da maneira como ela vai te passando, em que caminho ela está. Por exemplo, crianças muito pequenininhas, escrever 4 palavras mais uma frase é muito. Com os pequenos, de 3 anos, 4, quando eu vou fazer uma sondagem, eu pedia somente 3 ou 4 palavras, ou então 2 palavras e uma frase, você vai sentindo a sua criança, tá bom? Então vamos lá, olha só como a Milena escreveu mesa decorada. A Milena, ela é silábica com valor, tá bom? Então, mesa decorada. E aí quando a gente vai para a frase, na mesa decorada tinha bolo e brigadeiro, vejam só, para representar o na, ela colocou somente o M, e mesa decorada ficou exatamente igual
a maneira que ela escreveu em cima, com as mesmas letras, na mesma ordem. Ainda que no decorada ela tenha colocado o E, e ela já faz relação do som do dá com o A, mas como ela colocou em cima o E, ela sabia que não poderia mudar. Então ela logo colocou embaixo o E também. Então tinha bolo e brigadeiro. Vocês podem ver que eu coloquei no M do bolo da lista e no M do bolo aqui embaixo também foi a mesma coisa. O bolo, ela colocou a mesma letra coringa. Por que letra coringa? Letra coringa é uma letra utilizada, uma letra sortida, aleatória, utilizada pela criança para, digamos que, ocupar um espaço em que ela sabe que tem uma letra ali, sabe que está faltando alguma coisa, mas ela não sabe exatamente qual colocar. Então ela vai colocar uma letra coringa. Para a Milena, por exemplo, a letra coringa dela é o M, provavelmente por ser a letra do nome dela. Então olha só quantas coisas bacanas uma boa sondagem pode nos informar, né? Quantas informações bacanas uma sondagem pode nos informar. A gente consegue perceber então que a Milena costuma utilizar uma letra para representar as sílabas na maioria das vezes. Ela também já faz relação da pauta sonora com a pauta escrita, e isso é muito bom. Na escolha das letras, percebemos que ela escolhe com base no som que as letras produzem. Sabemos também que ela já reconhece a questão da estabilidade das palavras, então, por exemplo, mesa decorada ficou igual tanto na lista quanto na frase. Tem a questão da gente já perceber que tem o uso da letra coringa, tá bom? Provavelmente por ser o nome, a letra do nome dela. E o fato dela se preocupar com a letra coringa é algo muito bom também, que sinaliza pra gente que ela já está se atentando ao fato de que para fazer uma sílaba, talvez uma letra só não seja suficiente. Por isso, então, que ela está sentindo a necessidade de acrescentar letras coringas. O professor precisa estar atento a isso, porque isso pode ser o gancho para fazer essa criança avançar para uma hipótese silábica alfabética, por exemplo. Na escrita mesa decorada, ela escreveu da mesma forma e eu pude perceber que o uso da letra E aconteceu porque provavelmente ela não aceita o fato de ter dois As, um ao lado do outro, porque no mesa decorada, urá, ela utilizou o A e terminaria com outro A. Então eu pude perceber que ela não repete letras, por isso a saída dela foi acrescentar o E. Então vejam só quantas informações potentes uma boa sondagem pode nos fornecer. Diante disso, o que fazer com essa informação, né? Como fazer a Milena avançar? Enquanto eu pude falar para vocês sobre essa sondagem, algo muito importante é a gente fazer esse levantamento. Quando você olhar para uma sondagem, escreve do lado, como eu fiz aqui. A Milena ou Rafael já sabe, ele sabe isso, sabe aquilo. Quando a gente olha para uma criança sabe, para aquilo que uma criança sabe, a gente consegue perceber sutilmente o que ofertar. Então, por exemplo, a Milena sabe que precisa de uma letra coringa, ela já está começando a refletir sobre o fato de que duas letras podem ser necessárias para escrever uma sílaba. Então, eu vou me utilizar dessa informação que ela me passou da sondagem para ofertar atividades que a façam refletir sobre o uso de duas letras na mesma sílaba. Viram como é muito simples? Quando a sondagem é bem feita, quando ela segue esses critérios, ela é bem analisada, fica muito mais fácil ofertar uma atividade e ser de fato potente para as necessidades dela. É isso que eu falo sobre desafio ajustado. Por último, uma relação muito importante que precisa existir na sondagem é a leitura. Não somente oferecer para a criança essa escrita, convidá-la para escrever, tão importante quanto a escrita dela no papel é você observar atentamente como foi que ela leu essa escrita. Ela leu de forma global, ou seja, ela passou o dedo correndo do início ao fim? Não, ela apontou o dedinho lentamente para cada letra, ou ela apontou para cada parte. Além de olhar para o que ela colocou no papel, é muito importante observar como ela realizou a leitura. E para isso eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá bom, de uma sondagem em que eu vou mostrar para vocês a importância real na prática da leitura, da gente pedir para a criança ler o que ela escreveu.
Eu já tive alguns alunos assim ao longo, desses anos todos e vou demonstrar aqui para vocês como esses alunos costumam fazer. Então vamos lá. Vamos supor que eu pedi para ele escrever uma lista de alimentos que tem na cozinha. A gente vai começar com espaguete. E a criança escrevia assim. E depois eu pedi para ele escrever açúcar. Logo em seguida eu pedi para ele escrever leite. E por final, sal. Quando a gente olha para uma escrita dessa e diz que aqui está escrito espaguete, aqui está escrito açúcar, aqui leite e aqui sal, de cara a gente tem a sensação de que essa é uma criança pré-silábica, porque não está relacionando a pauta sonora com a pauta escrita. Só que quando a gente pede para uma criança realizar a leitura daquilo que ela escreveu, a gente pode descobrir algumas coisas. Por exemplo, existem crianças que na hora de ler o que escreveram, demonstram de fato os conhecimentos que têm. Então, por exemplo, aqui no espaguete, a criança pode ler assim, ó. Espaguete. Açúcar, leite e sal. Geralmente as crianças fazem assim, né? Então vejam só, de acordo com a leitura, essa criança ela fez uma relação da pauta sonora com a pauta escrita. Então quando a gente pede para uma criança ler, se ela lê assim espaguete, ok. Mas se ela lê assim espaguete e para aqui, opa, a gente já entendeu que essa criança está fazendo relação da pauta sonora com a pauta escrita. Então significa que, embora pareça, ela não é pré-silábica, ela é silábica com valor. Viram só como a leitura é importante? Se eu entrego uma folha para uma turma, e de modo coletivo eu faço a sondagem, eu perco a leitura. Perdendo a leitura, eu perco a oportunidade de perceber como essa criança está de fato pensando. E aí vamos supor que essa criança leia espaguete. Eu posso perguntar, e esse restante das letras? A gente mantém? Você quer riscar? Espaguete está escrito somente aqui ou precisa de todas essas letras? A gente faz essas perguntas para perceber como a criança está pensando. Se a criança leu espaguete e acrescentou essas letras, não tem problema, ela continua sendo silábica com valor. Talvez a necessidade dela colocar mais letras ela já tenha percebido, talvez, que com 4 letras não é possível escrever espaguete, por isso ela precisa de mais letras, e a solução que ela tem é acrescentar algumas letras coringa, Nesse caso, eu usei bastante o P e o Q também, porque é muito comum crianças que utilizam de letras coringa, para preencher espaços, elas geralmente utilizam as mesmas letras, tá? Letras que elas mais gostam, letras que elas têm mais familiaridade de grafar, enfim, a critério da criança. Mas muito importante é pedir para a criança fazer a leitura ao final da sondagem para a gente ter certeza que a gente não está deixando passar nada. Vocês viram só como a leitura é tão importante quanto a escrita? Ela vai nos mostrar detalhes importantes, tá bom? Sobre a maneira como a criança está pensando. Agora que a gente já passou por esses 3 pontos, vamos assistir uma sondagem na íntegra da Alice e ver como ela se saiu. Vai ser uma escrita um pouco diferente, tá bom? Nessa escrita eu não vou poder te ajudar nenhuma vez. Você vai escrever sozinha com as melhores letras que você pensar. Combinado? Tá bom. A gente vai fazer uma lista de frutas, porque amanhã é dia de feira aqui na minha rua. E eu não posso esquecer de comprar as frutas que tio Alexandre gosta de comer. Então você vai escrever para mim e eu vou dobrar, vou guardar na minha bolsa, porque amanhã eu vou levar para a feira para eu lembrar das frutas.
Pode ser? Sim. Você me ajuda? Sim. Então tá bom. Tá animada? Então tá bom. A primeira fruta que o tio Ale gosta muito é banana. Banana. Você pode escrever pra gente banana? Quando você terminar, você me avisa. Pronto. Lê pra mim o que você escreveu. Banana. Muito bem. Agora eu preciso que você escreva pra mim a palavra maçã. Maçã. Pronto. Lê pra mim o que você escreveu. Maçã. Maçã. Agora a gente vai escrever uva. Uva. Pronto. Lê pra mim. Uva. Uva. E agora aqui embaixo você vai escrever assim: eu gosto de uva verde. Pronto. Lê pra mim o que você escreveu. Eu gosto de uva verde. Você pode ler de novo, passando o dedinho para eu ver? Eu gosto de. Falta mais alguma parte da frase? Sim. Pronto. Lê pra mim o que você escreveu. Eu gosto de uva verde. Eu gosto de uva verde. Falta mais alguma letra? Não. Você terminou? Sim. Ah, muito bem. Então escreve o seu nome aqui para eu me lembrar que foi você que fez. Pronto. Que linda que ficou essa lista de frutas! Eu vou dobrar e vou guardar na minha bolsa, tá bom? Porque eu não posso esquecer de comprar banana, maçã, uva. E eu gosto muito de uva verde. Tomara que tenha uva verde na feira, né? Eu também. É mais gostosa que a outra, não é? Sim, eu gosto mais dessa. Gosta mais dessa? Vocês viram só? A Alice está pré-silábica e a partir da sondagem dela a gente consegue pensar tudo aquilo que ela já sabe para então pensar como propor atividades com desafio ajustado. Você quer saber como fazer isso? Quer saber quais propostas a Alice precisa para que ela de fato avance? E como planejar uma atividade especificamente para as necessidades dela? Tudo isso nós veremos na aula sobre como planejar. Até lá! Como material complementar dessa aula sobre sondagem, eu deixo como sugestão a aula 9, tá bom? Que se chama Sondagem, que é o material da revista Nova Escola. Acompanhem, assistam e façam anotações, tá bom? A gente se vê na próxima aula.